Olá, amigos. Vamos para mais um Fato Econômico. A economia além da conjuntura. Hoje vamos falar um pouco sobre MEI, inadimplência das empresas, como funciona o MEI e qual a importância da gente ter o MEI no meio do trabalhador, né? Então vamos começar com a fala do Lucas e depois entramos com o nosso expert Moisés sobre o tema. Vamos lá, Lucas, contigo. Olá pessoal, tudo certo? Então, entrando aí no nosso assunto hoje, especificamente sobre MEIs e endividamento e tudo mais, estava acompanhando no noticiário um fato que saiu a respeito de uma notificação, né, que a Receita Federal encaminhou para uma grande parte de microempresas, de MEIs propriamente ditos e de empresas de pequeno porte, com relação à regularização de pendências ou dívidas propriamente ditas com a Receita Federal. Então, só para trazer aqui o dado para vocês, cerca de 1,8 milhões de contribuintes foram notificados aí, até o momento para regularizarem essas pendências, né, com a Receita Federal, e eles teriam até dia 31 de outubro agora para resolverem essas pendências, né, e não acontecendo isso, no ano de 2025 seriam excluídas do Simples Nacional, que hoje a gente tem aí no nosso país, uma simplificação, digamos assim, né, como o próprio nome diz, com relação às tributações que incidem aí no funcionamento das empresas. Pois é, Lucas e André. Boa tarde ou boa noite a todos aí, a todos que estão ligados com a gente também. Eu achei muito interessante essa informação que hoje você falou aí, Lucas, e eu também estava entrando em alguns detalhes, e foi justamente isso que fez com que eu decidisse querer falar sobre esse assunto também. Até porque, assim, ó, os dados mostram que as dívidas dessas empresas, elas somam 26,7 bilhões, segundo os dados da Receita Federal. E também outra informação interessante dessa que tu passou aí, é que 1 milhão e 100 mil delas são MEIs e 754.900 são microempresas e empresas de pequeno porte. Eu acho que essa informação ela é muito, mas muito relevante mesmo, à medida que a gente faz a seguinte pergunta: o que faz com que uma empresa, independente do seu porte, independente da classificação que ela tenha, não consiga chegar ao seu objetivo, que é o lucro? O que é que está acontecendo? Por que ela não consegue gerar lucro? Por que a empresa não gera lucro? Se ela vai fazer isso como seu objetivo principal, uma empresa ela é aberta com esse objetivo, né? E o pior de tudo, quando a gente ouve e vê essa informação, é que além de não gerar lucro, essa empresa está gerando uma dívida. E geralmente tem um outro detalhe também, essa dívida vem de empréstimos. E às vezes esses empréstimos eles são subsidiados pelo governo através de vários programas. E o principal, então, que eu acredito é que esse mau gerenciamento da empresa gera um efeito negativo na economia. Porque a economia, ela também vive de expectativas. E quando as expectativas elas não chegam a certos patamares, né? Ela como que faz com que outras empresas, com que outras expectativas também caiam, independente do valor. Então existe uma expectativa, por exemplo, de que quando surge uma ideia e de que quando alguém resolve alavancar essa empresa, seja através do investimento, seja através do empréstimo do banco ou de um banco de desenvolvimento, que seja, a expectativa que se tem é de que essa empresa vai gerar lucro, que ela vai gerar resultado. E quando isso não acontece, veja, toda essa expectativa vai por água abaixo. E nesse caso, além de não gerar um lucro, um resultado, ela ainda está gerando um ônus. Então eu acredito que isso tudo, ele tem impacto também na economia. E eu acho que é um assunto que a gente tem que falar muito sobre isso. E não só falar, mas a gente também tem que buscar maneiras, né, de encontrar uma forma de ajudar, de auxiliar as empresas, né, porque a gente vê aqui que são MEIs. 1 milhão e 100 mil são MEIs. Então, às vezes, esses empresários eles têm dificuldade para encontrar o seu controle financeiro. O que a gente pode fazer? Eu acho que o trabalho nosso, né, não só de vir e trazer essas informações, mas também de nos colocar à disposição. A gente tem condições, né,
de trazer informações, de ajudar, de auxiliar, digamos assim, os empresários no dia a dia e também nas informações, em organizar essas informações para que esse descontrole não aconteça e a empresa, ao invés de gerar ônus ou dívida, ela gere um resultado que é o lucro. Eu tenho, assim, dois conjuntos de informações, já que você falou de informação, sobre MEI, tá? Então, eu vou apresentar esses conjuntos de dois pacotes de informação, eu queria que vocês depois falassem um pouco, tá? A primeira é a questão entrando no site do Sebrae. Eu não sei nada sobre MEI, eu quero me tornar um MEI, como é que eu posso fazer isso, né? Um pacote de informações que a gente tem, né, de maneira fácil e rápida para a gente obter essa informação é no site do sebrae.com.br, né? Então, diz lá que o MEI é um microempreendedor individual e é uma forma simples de empreender e se formalizar com o CNPJ, né? Uma vez formalizado com o MEI, o empresário pode emitir notas fiscais com facilidade, abrir uma conta empresarial e ter acesso a empréstimos com melhores taxas de juros. Esse é o ponto que eu queria que o Lucas falasse, tá? O faturamento do MEI pode ser até de R$81 mil por ano, né? E o MEI transportador autônomo pode ter um valor anual de até R$251 mil, né? E o MEI pode contratar até um funcionário para auxiliar nas suas tarefas. Isso eu queria que o Moisés falasse um pouco, né? Então, esse é um pacote de informações que a gente tem. O segundo é o pacote que a gente entra no site do GovBR, do governo, né? E aí já apresenta a seguinte informação: serviços para MEI, já sou MEI, né? Então, tem emissão de comprovante, atualização cadastral, pagamento de contribuição mensal e parcelamento, relatório mensal, declaração anual de faturamento, nota fiscal, capacita, certidões e comprovações, contratação de empregado, baixa da empresa, MEI caminhoneiro, acesso a mercados e transição do MEI para uma microempresa, desenquadramento do MEI. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, a questão da taxa de juros, se é uma taxa de juros diferenciada, né? E como é que o MEI pode se enquadrar dentro desse segmento aí, para a pessoa que quer se tornar um MEI. Olha, eu quero dizer para ti, assim, que eu considero, né, um MEI, ele como alguém, como uma empresa, apesar de que tem algumas regras que são um pouco diferentes, e o objetivo, né, que se fala muito, que o MEI existe justamente para regularizar, né, alguns serviços, algo que as pessoas fazem e não pagam seu imposto, né, ou não tem nenhum direito, enfim, daí tem o MEI. Mas eu acho que, assim, olhando pelo lado financeiro e do controle financeiro, eu acho que ele tem que ser gerenciado como uma empresa. Entende? A pessoa que decide ter um CNPJ, ele tem que ter, no mínimo, informações que vão fazer com que ele tenha um certo controle, que ele saiba o que está acontecendo. Porque qualquer empresa, ela tem que ter, por exemplo, um aporte financeiro. E aí você falou ali no início, né, que uma das coisas que tu tendo um CNPJ vai ajudar é você encontrar financiamentos, empréstimos com juros mais baixos. E aí entra a questão da taxa básica de juros. Mas, independente disso, ele está buscando dinheiro fora. Se ele não tem um controle sobre o que ele vai fazer com esse dinheiro, entende? E às vezes esse controle, como a gente falou até no nosso podcast da sexta-feira, a gente estava falando sobre a questão da educação financeira, muitas vezes o próprio empresário ele não tem essa noção. Às vezes em casa ele não consegue. Geralmente o MEI ele tem essa dificuldade porque em casa, por exemplo, ele já não faz o dever de casa. Lá na empresa não vai ser diferente. Vai acontecer a mesma coisa. Então eu acho que, assim, para você ser MEI, ou você ter uma empresa que seja MEI ou qualquer outro tipo de empresa, você tem que saber primeiro o que é que você tem que fazer para ter o controle dessa empresa. Principalmente o controle financeiro, que é a menina dos olhos de qualquer negócio. Justamente, Moisés, achei muito interessante a tua fala, essa colocação e justamente com relação a esse controle que as pessoas precisam buscar, né, ter propriamente na sua pessoa física, essa organização e tudo mais, e formalizar depois esse seu negócio, se está começando, né, abrir o seu CNPJ e tratar o caixa do seu negócio como o caixa da empresa.
e não como a sua carteira, né, digamos assim, porque você vai ter lá no seu negócio, tu tem os seus custos lá para a produção do teu produto, seja lá que você está produzindo ou o serviço que você está fornecendo, né, você vai ter custos envolvidos, você vai ter o teu trabalho, então você vai ter que ter uma listagem de toda esses dados para você conseguir precificar de forma correta o teu produto ou o teu serviço, né? Isso é um dos erros que muitas pessoas cometem, que é tratar o seu negócio sem aquela seriedade, digamos assim, precificar o seu produto com base na concorrência e não nos seus custos. Obviamente que a concorrência ela é um fator importante de se levar em conta na precificação, mas não somente, né? Então, isso é um fator muito importante, tá? E com relação à mentalidade das pessoas, é justamente isso, fazer as pessoas entenderem que elas precisam tratar o seu negócio como uma empresa, né? Independente de se ela é um MEI, se ela é uma microempresa ou o que seja, né? Por mais pequeno que seja, tem que ser tratado como um negócio e não como a sua própria carteira, né? Aí eu tenho mais uma questão assim provocativa para vocês, para depois a gente fazer o fechamento, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa mistura das contas da pessoa física com a pessoa jurídica por parte do empresário, podemos dizer isso. Por que existe essa problemática de você misturar as contas pessoa física com pessoa jurídica? Onde é que está o erro nisso daí? Esse é o problema mais comum que existe nas empresas menores, especialmente em MEIs. E sabe por que isso acontece? Justamente porque quando você decide fazer uma empresa, talvez você não tenha noção do que é uma empresa. Talvez eu esteja sendo, né, meio duro em falar isso, mas é a verdade, é a realidade. Você não sabe por onde começar. O que é uma empresa? É ter um CNPJ. Não é só ter um CNPJ. Você ter uma empresa é você, né, ter algo que você vai ter que cuidar, né, porque ele vai te gerar um lucro, um resultado a partir do teu trabalho. Mas se você tiver um descontrole, ele vai te gerar um grande problema, né? Porque você, por exemplo, vai para o mercado, imagine que você é um empregado, né? E você, no final do mês, você recebe sempre o teu salário. E quem vai se preocupar em pagar o teu salário é justamente o teu empregador. Só que a maioria das pessoas não tem a noção de que a empresa é o teu empregador. E aí você acha que, tipo, não, a empresa é minha, eu faço o que eu quero com ela, eu trabalho a hora que eu quero, eu pego o dinheiro a hora que eu quero, o quanto eu quero, eu vou tirar férias a hora que eu quero, e não é bem assim. Uma empresa que é tua é a mesma coisa que a empresa para quem tu trabalha, é a mesma coisa. Então eu acho que o problema está aí. As pessoas não têm noção de que o que de fato é gerenciar, administrar uma empresa. Justamente, Moisés, até eu ia comentar um pouquinho a respeito da questão do crédito, né? Tu enfatizou bastante isso também, que as empresas, elas começam, às vezes, as pessoas não têm uma estruturação na sua pessoa física para começar um negócio. Então, começam já contraindo uma dívida, né, fazendo um investimento, contratando um crédito daqui a pouco, né, numa instituição, e aí já partem para essa sequência, como tu comentou agora, de entrou um pouco de dinheiro, ao invés de reservar, deixar uma margem no caixa, já começam a levar isso, não, tô tendo lucro, vou colocar o dinheiro no bolso, né? Isso é um problema que acontece bastante nas empresas, principalmente empresas familiares, né? Em que, às vezes, até o próprio pai que fundou a empresa, aí o filho trata o caixa da empresa como a carteira do pai, e vai lá e vai, todo dia que precisa de dinheiro, vai lá e vai puxando, né? Isso não é problema de uma empresa, de duas empresas. Até hoje, todas as empresas com quem eu conversei tiveram esse problema, né? Algumas já resolveram, outras estão resolvendo e outras não sabem como resolver, né? E só mais um comentário antes da gente finalizar isso que eu acho relevante, sobre a economia como um todo. Na verdade, a gente viu um movimento bem grande com relação ao aumento na expressividade do setor de serviços, né, no nosso PIB. E eu acredito que muito disso foi influenciado pelo aumento na abertura de mês, porque existiu um grande movimento das empresas deixando de contratar profissionais com carteira assinada e terceirizando alguns serviços, né? Então, essa formalização de mês, esse aumento no setor de serviços, grandemente foi
puxado por esse fator. Um fato econômico, a economia além da conjuntura vai ficando por aqui com a temática MEI. Voltamos novamente a falar sobre esse tema mais adiante. Grande abraço.